Hora de conversar com o Renato Meirelles, com os números que explicam a nossa vida, o nosso país, o nosso mundo. Renato, ontem a gente falava sobre uma pesquisa do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que mostra que o brasileiro não confia nas pessoas ao seu redor. Na comparação com os demais países da América Latina, o Brasil é o país em que as pessoas menos confiam no seu semelhante, um índice abaixo de 5%. Sendo que países como México, Uruguai, Argentina, Chile oscilam ali na casa dos 20%. E a gente falava sobre como isso é ruim para o país, né? Porque se você não confia em ninguém, você não vai confiar nas políticas públicas do governo, você não vai confiar nos cientistas quando eles falam sobre a importância da vacinação ou que você não tome remédios que não funcionam. Você não vai confiar no seu vizinho, você sempre vai achar que tem alguém passando a perna em você e, portanto, será uma forma de sobrevivência você passar a perna primeiro no outro. É o caos, né? E o Brasil está numa posição muito ruim. O que você depreendeu dessa pesquisa aí, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Ellen. Bom dia aos ouvintes. Barão? Vou parar de confiar no Renato, assim não dá. Assim não dá, né? Olha, Renato, desculpa, não te vi, Megali. Não é o primeiro e não será o último, viu? Pô, tá tudo eu certo. Não te vi, eu tava com a pesquisa na tela aqui e não vi que era você e nem consegui reconhecer essa voz maravilhosa, fina, que eu tava morrendo de saudade de ouvir durante o período das férias. Mas vamos lá, para os resultados da pesquisa do BID. Pessoal, é possível ter um bom casamento desconfiando da sua esposa ou do seu marido a todo momento? Ninguém sobrevive com isso, até como as relações de amizade. Imagina tocar um país, imagina olhar para frente, acreditar que você pode confiar em alguém que está emprestando dinheiro, confiar no seu sócio, confiar que um cliente vai te pagar. Esse cenário de desconfiança esbarra em várias questões que a gente tem conversado bastante aqui na coluna, Megali. Você vai lembrar quantas vezes a gente já discutiu sobre fake news aqui na nossa coluna. E o crescimento da fake news tem a ver com a desconfiança que as pessoas têm do mundo e com o crescimento, inclusive, das teorias da conspiração. O que o estudo do BID mostrou é que a desconfiança atrapalha e muito o crescimento econômico do nosso país. Não é à toa que os países com maior índice de desconfiança, e que a América Latina, que é a região com maior desconfiança aí no mundo, são as que menos estão crescendo economicamente. Lá no Instituto Locomotiva, nós fizemos uma pesquisa muito bacana há um tempo atrás, não sobre desconfiança, mas sobre otimismo. Né? E o que a gente viu? Que os otimistas consomem mais do que os pessimistas, né? Os otimistas em geral consomem pouco mais de 15% a mais do que os pessimistas e os otimistas confiam muito mais nas outras pessoas. Então existe uma correlação direta entre confiança e desconfiança e otimismo ou pessimismo com relação ao futuro do país. E a pesquisa do BID reforça esse entendimento que já apareceu em várias outras pesquisas nossas. Ô Renato, ontem a gente falava sobre esse... tentava entender por que o Brasil está numa posição tão ruim. Eu cheguei a citar aqui o exemplo que vem de cima, né? As pessoas veem políticos que nos enganam, que mentem o tempo todo, e esse exemplo é péssimo para quem está aqui no andar de baixo. A Ellen ponderou, e com muita razão, que a política, lá em cima, nada mais é que uma consequência do que nós somos como povo. Se a gente é esculhambado e onde pode dar um jeitinho para se dar bem aqui no andar térreo, no chão de fábrica, lá em cima são essas pessoas que vão exercer o poder e fazer a mesma coisa, só que envolvendo cifras maiores e maracutaias piores. É o dilema de Tostines, né? A gente é assim pelo exemplo de cima ou o exemplo lá em cima é ruim porque a gente é assim? Megali, eu concordo discordando da Ellen, tá? Eu concordo do ponto de vista que existe uma diferença muito grande entre discurso e prática. Nós já fizemos pesquisas em que nós mostramos que mais de 90% dos brasileiros acreditam que o Brasil como um todo, que a sociedade brasileira é corrupta.
Aí nós perguntamos se eles se consideram corruptos. Não chegam 3%. Mas quando a gente vira e fala, olha, o Brasil você sabe como é, né? Se a gente não dá um jeitinho, as coisas não acontecem. Eu vou perguntar para vocês algumas coisas e queria saber se nos últimos 6 meses vocês realizaram alguma delas. Vocês deram uma grana para algum guarda não tomar uma multa, para você não tomar uma multa? Você furou fila? Você pagou para um lixeiro privilegiar ali a sua casa do que o outro? Você conseguiu dar um jeitinho para garantir a vaga do seu filho no colégio público? Eram 20 questões, Megali, e o que a gente viu? Que mais de 70% dos brasileiros, na prática, tinham tido alguma atitude de corrupção nos últimos 6 meses. Né? Ou seja, a corrupção é vista como algo dos outros, mas que na prática é praticada de uma forma cotidiana aí no nosso país. Diferente, inclusive, de vários países mais desenvolvidos, que tem uma visão aí social um pouco maior. Esse é o ponto que eu concordo com a Ellen. O que eu discordo é que quando nós olhamos outros momentos da história do nosso país, momentos em que a economia crescia, em que valores como a solidariedade eram valores valorizados, esses índices de desconfiança caíam substancialmente. Então, quando o Brasil está na alta, você confia em todo mundo. Quando o Brasil está na alta, você está feliz, você é otimista, você olha para frente. Quando a crise econômica aparece e se fortalece, o índice de desconfiança também aumenta. Então, eu concordo pelo exemplo que eu acabei de dar sobre a questão da corrupção, mas eu discordo porque tem uma questão de ambiente, tem uma questão aí conjuntural que favorece muitas vezes pensamentos e filosofias e práticas políticas mais egoístas, mais individualistas e que mostram muitas vezes um desrespeito ao outro. Então, sim, tem uma questão do dia a dia, mas também tem um impacto muito forte aí das questões conjunturais e econômicas que o nosso país vive. Ô Renato, essa tua colocação me deixa um pouco desapontado no seguinte sentido, porque sendo assim, nós iríamos sempre depender de uma exceção, de que alguém fure a bolha, seja a exceção para nos dar o exemplo, para que a gente entre numa boa maré. Ou seja, parece que nunca vai ser a nossa regra essa. É a sensação que eu tenho. Eu tenho essa mesma sensação que você e tenho a mesma preocupação que você, Ellen. E você começa a mudar isso na escola, como você muda uma série de coisas na escola, né? O brasileiro passou a economizar água, economizar luz na escola. O brasileiro passou a escovar o dente, como isso virou uma política pública na escola. Vale a mesma coisa para a educação financeira, como um grande desafio. Se essas questões de confiança, de solidariedade e de valores morais e éticos mesmo não forem trabalhadas na escola, você não vai conseguir mudar isso. Quando você vê países como o Japão, que tem uma série de problemas na educação, no conservadorismo e tudo mais, mas em que as pessoas que não se sentem honradas cometem um harakiri, você vê aí que nós temos muito a caminhar ainda para mudar essa realidade. Temos muitas vantagens comparados a culturas como a cultura japonesa, mas também temos desafios do ponto de vista ético, do ponto de vista de uma moral cotidiana que muitas vezes desaparece e que são expressos na cultura popular, né? Quando você fala, quando falta pão, meu pirão primeiro, você mostra isso, né? Ou quando falta pão, ninguém tem razão, que é uma outra expressão popular, você de alguma forma demonstra o quanto que isso está naturalizado aí na cultura do jeitinho brasileiro, que aliás é um bom eufemismo para as questões de corrupção, por exemplo. Renato Meirelles volta na semana que vem. Opa, tivemos um probleminha no microfone do Megali aqui, mas já vai estar... Oi, Megali? Caiu, a voz do Megali caiu, mas Renato Meirelles volta na semana que vem, primeiro no Band News Station comigo e com o Barão e depois aqui neste mesmo horário. Beijo, Renato! Um beijo, Ellen, abração, Megali, feliz ano novo aí para todo mundo, para quem a gente não teve oportunidade de conversar aí na última quarta-feira. Um beijo enorme.